Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Trabalharemos hoje com o conteúdo das aulas 55 e 56 da apostila 4, na frente 2 de Geografia. Nessa aula, trabalharemos o final dos conflitos no Oriente Médio, falando dos conflitos mais recentes, aqueles que envolvem o Afeganistão, o Iraque e os episódios da Primavera Árabe no Oriente Médio, em especial na Síria e no Iêmen. É um conteúdo importante, recente, recorrente nos vestibulares e que requerem bastante atenção de vocês. Me acompanhe nos próximos slides e busquem esclarecer sempre as dúvidas e fazer os exercícios. Para começarmos a nossa aula, o primeiro conflito que vamos trabalhar é a Segunda Guerra do Afeganistão. Guerra essa que tem total relação com os atentados de 11 de setembro de 2001 que aconteceram no território norte-americano. Muitos de vocês que hoje assistem essa aula ainda não tinham nascido quando esses atentados aconteceram. Mas esses atentados, eles marcam realmente o início do século XXI do ponto de vista geopolítico. Mas, Morrinho, por que Segunda Guerra do Afeganistão? Porque houve uma primeira guerra envolvendo esse país, em 1979, envolvendo a invasão da União Soviética junto a esse território. Mas isso é um assunto que a história normalmente trabalha com vocês quando aborda a questão de Guerra Fria. Para nós, interessa a Segunda Guerra do Afeganistão, então voltemos aí aos atentados de 11 de setembro. O que representou, esses atentados de 11 de setembro? O 11 de setembro, quando ele aconteceu, ele representou o maior ataque sofrido em território norte-americano. Ataque esse que foi organizado por um grupo terrorista islâmico denominado Al-Qaeda, liderado por este senhor que eu trago aqui na foto para vocês, o Osama Bin Laden. A Al-Qaeda, enquanto grupo terrorista, é um grupo terrorista que tem atuação global, mas que tem a sua base de atuação em território afegão e que tinha suporte em território afegão do próprio governo do Afeganistão, que era naquele momento comandado por um grupo chamado Talibã. Esse grupo Talibã é um grupo que se fortaleceu após a guerra do Afeganistão com a União Soviética, com refugiados do Afeganistão que foram para o Paquistão. E no Paquistão foram jovens que receberam educação baseada em religião, um islamismo mais radical, que se desenvolveram enquanto grupo radical, retornaram ao Afeganistão e se estabeleceram no comando do país. Osama Bin Laden, nesse contexto da guerra do Afeganistão contra a União Soviética, fazia parte da resistência afegã contra a União Soviética. E por incrível que pareça, naquele contexto histórico, foi treinado pelo exército norte-americano. Então veja como é, o passar do tempo, como é o destino. Alguém treinado pelos Estados Unidos foi o grande responsável pelo maior ataque sofrido pelos Estados Unidos em sua história. Mas o que aconteceu no 11 de setembro? As imagens já deixam um pouco claro, A gente teve uma grande destruição material, uma grande quantidade de vidas sendo ceifadas por conta desses ataques. O que a gente teve foi uma série de sequestros, na verdade 4 sequestros de aeronaves, e essas aeronaves comerciais, realizando voos comerciais, foram desviadas de suas rotas para atingir alvos simbólicos. Nesse episódio, cerca de 3.000 pessoas morreram, um pouquinho mais do que isso, seja nos aviões, seja em alvo terrestre, seja nos próprios alvos, seja em área terrestre, perdão, seja nos próprios alvos escolhidos pelo grupo terrorista Al-Qaeda, liderado pelo Osama Bin Laden. Quais são esses alvos que nós temos como alvos simbólicos? O primeiro alvo simbólico que foi escolhido pela Al-Qaeda para esse ataque foram as Torres Gêmeas em Nova York. 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas, um em cada torre. Nova York, grande centro econômico, as Torres Gêmeas, símbolo desse poderio econômico não só de Nova York, mas dos Estados Unidos em relação ao resto do planeta. O segundo alvo importante que a gente tem é o Pentágono. O Pentágono, nessa foto do meio, é a área, turma, onde se concentra o serviço de inteligência norte-americano, as entidades militares ligadas ao governo americano. Então, simboliza muito o poder militar que os Estados Unidos têm e que usou durante boa parte da sua história de acordo com seus interesses políticos e econômicos. O terceiro alvo eu não coloquei foto, mas era na cidade de Washington, assim como é o Pentágono, assim como o Pentágono fica na cidade de Washington, mas é a região que se supunha ser ou do Capitólio, onde está o Congresso norte-americano, ou da Casa Branca, residência da presidência dos Estados Unidos. Esse alvo, portanto, porém, não foi atingido. E não foi atingido porque o voo sequestrado, chamado voo 93, acabou sendo tomado pelos passageiros, que em luta contra os terroristas acabou sendo derrubado
em área do território da Pensilvânia, em área do estado, perdão, da Pensilvânia. Portanto, não foi atingido este alvo pelo grupo. Qual é a reação norte-americana? A reação é de revolta da sociedade americana, do governo americano. E é justamente essa revolta que vai motivar o início da doutrina Bush. A doutrina Bush, como a gente conversou em aula anterior, na aula de Nova Ordem Mundial, ela dá origem à guerra ao terror, ou seja, combater grupos que praticam o terrorismo, combater países que dão suporte a grupos terroristas. E não é combater após ser atacado, mas é fazer uma guerra preventiva, é atacar antes que eles possam usar do terror contra a sociedade ou aliados norte-americanos. Essa ideia, turma, faz com que seja criado um conjunto de países denominados como o eixo do mal. No caso do Afeganistão, ele seria um desses países, ele era um desses países, junto com o Irã, com o Iraque e a Coreia do Norte. Sendo um país do eixo do mal, em que situação se encontra o Afeganistão? O Afeganistão como um país governado pelos talibãs que davam suporte à rede Al-Qaeda. Como tinha uma chance muito grande dessa rede voltar a atacar os Estados Unidos, era preciso atacar o Afeganistão, atacar esse governo, restabelecer a ordem e minar, todo o processo operacional da Al-Qaeda nesse território. Por isso, então, a gente tem uma guerra dentro do Afeganistão. Vamos olhar para o contexto histórico do Afeganistão e depois perceber como que esse conflito se desenrolou no próximo slide. Ao fazermos uma contextualização histórica geográfica do Afeganistão, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que não há motivação econômica para essa guerra acontecer, que a única motivação para esse conflito é justamente política por conta dos atentados do 11 de setembro. Aqui eu trago um mapa do território do Afeganistão, um mapa físico do território do Afeganistão, e vocês percebem que o território afegão ele não tem saída para o litoral. Isso já é muito ruim para a economia de um país, porque dificulta muito suas relações comerciais. Olho para essa porção mais ao norte e vejo que o relevo dessa região é um relevo montanhoso, que seria uma parte da grande cadeia montanhosa que é o Himalaia. Olho para o sul desse país e vejo que o sul desse país se caracteriza como um clima predominantemente desértico. Então, relevo montanhoso numa parte, clima desértico em outra parte. Muito difícil para a agricultura se desenvolver. A agricultura que se desenvolve nessa região vai ser basicamente uma agricultura de subsistência, o que reforça que, do ponto de vista econômico, estamos falando de um país muito pobre, sem grandes recursos naturais e com uma agricultura muito fragilizada. Do ponto de vista étnico, apenas a ponto de curiosidade, temos um país bastante diversificado. Onde está o Afeganistão dentro desse grande mapa da Rota da Seda? O Afeganistão se encontra nesta área que eu circulo aqui, na cor em preto. E por que o Afeganistão é um país tão diversificado do ponto de vista étnico? Porque o Afeganistão se encontra junto a essa região da antiga Rota da Seda, então vários povos passaram por essa região e acabaram se estabelecendo dentro dessa região. O Afeganistão se encontra, turma, numa área de contato entre antigos impérios importantes, o Império Persa, o Império Hindu, o Império Mongol. E quando a gente olha para um período mais recente, podemos dizer que o Afeganistão se situa no meio de uma região que foi de embate do antigo Império Russo com o Império Inglês formado no sul da Ásia no século XIX. Então, vários povos ocuparam essa região, vários povos permaneceram nessa região, e isso deu a essa região essa grande diversidade étnica. Mas, voltando ao conflito, o que a gente tem nessa situação conflituosa? Após os atentados de 11 de setembro, a doutrina Bush colocou claramente ao governo afegão que era preciso entregar os membros da Al-Qaeda ao exército dos Estados Unidos. Era preciso desmontar a rede terrorista Al-Qaeda do território afegão. Mas o Talibã negou. E a negativa do Talibã leva, então, a uma invasão do território afegão, não só por tropas americanas, mas por grandes aliados dos Estados Unidos na OTAN, como é o caso aí do Reino Unido. A partir do momento que a gente tem esse ataque, não basta apenas eliminar o governo Talibã, eliminar as bases da Al-Qaeda, capturar os terroristas da Al-Qaeda. Era preciso, ao mesmo tempo, construir um novo governo dentro do país. E como que se constrói um novo governo se eu estou tirando um governo dentro do país? Eu preciso colocar o seu grupo opositor no comando.
E foi justamente isso que aconteceu dentro do território afegão. À medida que o governo talibã era desmontado, o governo passa a ser montado com o grupo opositor, que é o grupo formado pela Aliança do Norte. Aliança do Norte que conta, então, com um apoio internacional, com um apoio ocidental, para se estabelecer dentro do governo afegão. Os talibãs acabam, de alguma forma, deixando o país. E para onde vão esses talibãs? Os talibãs eles migram para o país vizinho, que é o Paquistão. E os membros da Al-Qaeda? A grande maioria dos membros da Al-Qaeda é capturada. E o Osama Bin Laden? O Osama Bin Laden também é capturado, só que leva muito mais tempo para ele ser capturado. E adivinha onde ele foi encontrado? Sim, justamente no território do Paquistão, para onde muitos dos simpatizantes do Talibã e da Al-Qaeda acabaram se dirigindo. Mas, Morrinho, o que acontece em função desse conflito nessa região? A ordem estabelecida? Temos uma situação pacífica nesse território? Temos um crescimento econômico significativo nesse território? Vamos olhar para o próximo slide para ver quais são as principais consequências. Como vocês podem perceber, esse conflito que aconteceu no Afeganistão ele foi um conflito bastante duradouro. Ele tem início logo após os atentados de 11 de setembro, quer dizer, no ano de 2001. Ele se estende até 2010, quando as tropas da OTAN começam a deixar o país. E ele termina formalmente em 2017, quando as tropas americanas deixam por completo o país. Do ponto de vista da infraestrutura, aquela economia que já não era tão desenvolvida sai numa situação ainda pior. Destruição dos meios de transporte, dos sistemas de comunicação, de geração de energia, torna essa região muito mais vulnerável do ponto de vista econômico e até mesmo político. Com o desmantelamento do governo do Talibã dentro do território afegão, disse a vocês que muitos membros talibãs migraram para o Paquistão. E dentro do Paquistão acabaram se reestruturando politicamente. Fazendo essa reestruturação política, pouco a pouco, começam a voltar para o território afegão e hoje já tem um controle bastante significativo desse território. Mas essa situação em que os talibãs controlam parte do território e a Aliança do Norte controla parte do território faz com que uma situação de guerra civil possa se instalar no país, coisa que vem gerando bastante instabilidade política. Aí você me pergunta, mas Morrinho, por que as potências ocidentais já não olham mais para essa região? Porque o perigo de um atentado terrorista com base nessa região já não aparece mais. Quer dizer, se não há grandes interesses em intervir nessa região do ponto de vista político ou econômico, não há intervenção. Agora, quando existe interesse, aí sim ocorre intervenção estrangeira. Então, o Afeganistão, acredito que hoje não seja um grande foco para as questões de vestibular, mas é importante a gente ter conhecimento histórico sobre essa situação que aconteceu no pós-11 de setembro. Vamos olhar agora para um outro país dentro do Oriente Médio, também bastante conflituoso pós-11 de setembro, que é o Iraque. Acompanhe aqui comigo. Para estudarmos os conflitos no Iraque, a gente vai abordar duas situações importantes conflituosas. Uma antes dos atentados de 11 de setembro e uma no contexto pós-11 de setembro. Qual é o conflito em questão antes do 11 de setembro? O conflito em questão se deu na década de 90, que a gente chama de Guerra do Golfo. Guerra do Golfo porque teve como palco a região do Golfo Pérsico, região super rica em petróleo que eu já comentei com vocês em aula anterior. Mas o que foi essa Guerra do Golfo? A Guerra do Golfo ela aconteceu logo depois da Guerra Irã-Iraque, conforme a gente estudou na primeira aula sobre conflitos no Oriente Médio. Quando acaba a Guerra Irã-Iraque, a gente tem uma situação em que o Iraque, na época governado pelo Saddam Hussein, ele aqui de novo, dando uma risadinha para vocês, nós temos o Iraque numa situação de muita dificuldade econômica, boa parte do seu território destruído, grandes perdas em termos de reservas petrolíferas, e o Iraque via a possibilidade de se reestruturar economicamente, invadindo o território do Kuwait. Mas por que invadir o território do Kuwait? Razões econômicas e políticas em torno disso. Do ponto de vista político, o Iraque recebeu grande apoio financeiro do Kuwait durante a Guerra Irã-Iraque. Mas como contraiu uma dívida muito grande com o Kuwait, achou interessante anexar o Kuwait ao seu território para que essa dívida pudesse desaparecer. Razão econômica, grandes jazidas de petróleo no Kuwait. Jazidas expressivas que, se exploradas, podiam sanar essa situação de dificuldade econômica que o Iraque vinha passando. E uma outra razão, de ordem política, mais uma vez, a situação do Kuwait dentro da OPEP. Havia uma alegação por parte do governo iraquiano
de que o Kuwait, dentro da OPEP, estava desobedecendo às ordens propostas pela OPEP em termos de cotas de produção. E como vocês bem sabem, como a OPEP é um cartel, ela estabelece cotas de produção de petróleo para os seus países membros para manter a cotação do preço do petróleo numa situação favorável à OPEP. Quando um país produz além da cota, significa que a oferta de petróleo ela se torna maior e o preço do petróleo se torna automaticamente menor. Então, a alegação, no caso, para o governo iraquiano invadir o território do Kuwait era justamente tomar para si essas reservas petrolíferas, já que não houve respeito às cotas estabelecidas pela OPEP. Qual é o grande problema? O problema é que o Kuwait é um grande aliado do mundo ocidental, em especial dos Estados Unidos, que na época era governado por este senhor, George Bush, pai, não George W. Bush, Bushinho, Bush filho. Esse é o Bushão, o Bush pai. Que quando eles percebem, quando o mundo ocidental percebe essa ofensiva iraquiana dentro do território do Kuwait, o mundo ocidental convoca o Conselho de Segurança da ONU para intervir sobre essa região. E qual é a decisão do Conselho de Segurança da ONU? Vamos formar uma coalizão militar, os Estados Unidos vão liderar essa coalizão militar e invadir o território do Kuwait para expulsar as tropas iraquianas. O motivo é muito simples. O Kuwait é um aliado do mundo ocidental. E é um aliado porque tem grande poderio militar? Não, tem grande poderio econômico, em especial em termos de jazidas petrolíferas. E porque durante essa invasão do Iraque no Kuwait, campos petrolíferos foram afetados e o preço do petróleo foi afetado. Então, para evitar grandes oscilações do preço do petróleo, para evitar que um país com grande riqueza em petróleo fique nas mãos do Iraque, no caso o Kuwait fique nas mãos do Iraque, houve então essa intervenção internacional. E foi muito rápida a intervenção internacional. Rapidamente houve a remoção dessas tropas iraquianas do território kuwaitiano, como eu coloco aqui nas consequências. Mas o Iraque não poderia sair impune dessa situação. Por mais que seu território não tenha sido invadido por tropas ocidentais, por tropas da ONU, houve punição para o Iraque do ponto de vista econômico. Qual foi a punição econômica para o Iraque? Um embargo promovido pela ONU a esse país governado na época pelo Saddam Hussein. E quando a gente tem uma situação de embargo, esse país se isola economicamente, porque ninguém compra seus produtos e ninguém vende produtos para esse país. E numa situação de embargo, o que tem de acontecer com a economia desse país? Se enfraquecer. Economia enfraquecida leva muitas vezes ao governo se enfraquecer. E diante de um governo enfraquecido, qual era a projeção? Que Saddam Hussein não continuasse muito tempo no comando desse país. Ao mesmo tempo, para evitar que houvessem distúrbios dentro do território iraquiano, foram criadas duas zonas de proteção dentro desse território. Uma zona de proteção ao norte, onde habita a minoria curda, e uma zona de proteção ao sul, onde habitam os xiitas do país. Essa porção central, uma porção dominada pelos sunitas, grupo do Saddam Hussein. Dentro desse espaço ao norte e ao sul, havia uma zona de exceção no espaço aéreo. Embarcações. Aviões iraquianos não podiam circular dentro desse espaço, somente voos internacionais com espaço fiscalizado por potências ocidentais. Era uma forma de proteger os xiitas, os curdos, de qualquer tipo de violência promovida pelos sunitas. Não é algo tão efetivo assim, mas de alguma forma tenta minimizar ou tenta reduzir possíveis conflitos internos dentro desse território. Então, esse é um primeiro conflito que chama a atenção no Iraque. Hoje cai bastante no vestibular? Não, mas a gente pode usá-lo para pensar no segundo conflito, até pela existência ainda do Saddam Hussein no poder, por uma situação de dificuldade econômica também do Iraque, dentro dessa conjuntura pós-11 de setembro. Então, me acompanhe no próximo slide para a gente ver esse segundo conflito importante no Iraque. O segundo conflito que acontece no Iraque, que a gente vai estudar, a gente pode chamar genericamente de Segunda Guerra do Golfo. Particularmente não gosto muito desse termo, mas gosto mais do termo Guerra Coalizão Iraque. Coalizão como a junção de várias forças militares que vão invadir o Iraque e lutar contra o governo de Saddam Hussein. Guerra essa que começa no ano de 2003 e se estende
até o ano de 2010, e que tem como causa principal os atentados de 11 de setembro. Mas, Morrinho, o Iraque foi responsável pelos atentados de 11 de setembro? Não. Mas a partir do 11 de setembro, como a gente sabe, teve início a doutrina Bush da guerra ao terror e a introdução do Iraque como um desses países que compunham o eixo do mal. Mas de onde vinha essa alegação de que o Iraque compunha esse eixo do mal? O Serviço Secreto norte-americano acreditava, através de estudos, investigações que tinha feito, que o Iraque era um país que tinha em suas mãos armas químicas que poderiam ser usadas em atentados terroristas. E percebiam também que, dadas as dificuldades econômicas que o Iraque passava, havia uma aliança muito forte do Iraque com a rede terrorista Al-Qaeda, em que essa rede terrorista passaria a comprar essas armas químicas do Iraque para poder realizar seus atentados terroristas. Ou seja, seria um instrumento de terrorismo por parte da Al-Qaeda e econômico importante por parte do Iraque. Essas alegações, que no final das contas se mostraram falsas, acabaram servindo para mobilizar a opinião pública para que esse conflito pudesse acontecer, para que essa invasão norte-americana no Iraque pudesse acontecer. Então, o que é o desenrolar do conflito? O desenrolar do conflito é, de fato, a formação de uma coalizão internacional que vai ser liderada pelos Estados Unidos e que, de novo, vai ter grande apoio do Reino Unido. É uma coalizão sem aval do Conselho de Segurança da ONU. Porque no momento em que os Estados Unidos levantaram a possibilidade do Iraque ter aliança com a Al-Qaeda, do Iraque ter armas de destruição em massa em seu território, como as armas químicas, o que o Conselho de Segurança da ONU colocou é que o Iraque deveria passar por uma inspeção de armas. Essa inspeção de armas acabou não sendo feita porque antes foi feita a invasão norte-americana nesse país. Mas, Morrinho, qual vai ser o resultado desse processo de invasão? O resultado dessa invasão é voltado principalmente para a queda do governo de Saddam Hussein e para aquelas pessoas que o apoiavam. Saddam Hussein já não fazia parte mais daquele grupo de aliados dos Estados Unidos, como fez durante o conflito guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein era um obstáculo para os verdadeiros interesses norte-americanos dentro desse país. E quais eram esses interesses? Ter acesso aos campos petrolíferos do Iraque. Até porque, durante mais de 10 anos, o Iraque ficou sob embargo comercial e essas reservas petrolíferas continuaram praticamente intocadas, dada a impossibilidade do Iraque de vender esse petróleo no mercado internacional. Então, o que a gente vai perceber nesse conflito é que vai ter uma perseguição ao Saddam Hussein até a sua captura. Quando capturado, ele passa por um julgamento bastante controverso dentro do território iraquiano, e não sendo julgado na corte de Haia por seus crimes de guerra, e dentro do território iraquiano ele acaba sendo condenado ao enforcamento, condenado à morte, que acaba acontecendo. Uma vez, turma, que a gente tem a morte de Saddam Hussein, o grande líder sunita desse país acaba deixando o poder. E no lugar dele, um novo governo acaba se formando. Um novo governo em que os sunitas já não têm mais a mesma voz. Em que quem vai ter mais voz? A minoria curda do norte e a maioria do sul, que é composta por xiitas. Esses passam a governar o país. E à medida que passam a governar o país de acordo com os interesses ocidentais. Se eles governam um país de acordo com os interesses ocidentais, vale a pena manter aquele embargo econômico? Não. Vale a pena manter aquela zona de exclusão aérea? Também não. Então, aquelas medidas que foram tomadas lá no final da Guerra do Golfo, elas são suspensas ao final da Segunda Guerra do Golfo ou dessa guerra coalizão-Iraque. A tendência agora é que se tenha um governo pró-Ocidente e nesse governo pró-Ocidente, os interesses ocidentais, principalmente norte-americanos, possam ser realizados dentro do Iraque, que passa necessariamente pela questão do petróleo e que passa pela própria reconstrução do Iraque, financiada por empresas principalmente norte-americanas, aquelas que apoiaram George W. Bush em seu processo eleitoral e de reeleição. Quer dizer, tudo tem alguma coisa por trás acontecendo, é importante a gente ter isso em mente. Só que quando se forma esse governo, a insatisfação por parte dos sunitas é muito grande. E esses sunitas acabam promovendo, de alguma forma, o início de uma grande guerra civil. Guerra civil que vai opor árabes, sunitas e curdos do norte, e vai opor sunitas árabes contra xiitas árabes. E desses sunitas existe um grupo que chama muito a atenção. Grupo que surgiu em meio a essa guerra civil,
que é o grupo conhecido como Estado Islâmico. Ele começa com o termo Estado Islâmico do Iraque, depois, quando se expande para a Síria, ganha o nome de Estado Islâmico do Iraque e Levante, ou Estado Islâmico do Iraque e Síria, e depois acaba se autodenominando apenas como Estado Islâmico. Qual era o propósito do Estado Islâmico? Promover a Guerra Santa, por isso que eu coloco que é um grupo terrorista jihadista. A Guerra Santa é a guerra contra os infiéis, aqueles que se desvirtuaram em função da influência do estrangeiro, da influência do ocidental, se a gente pode interpretar também dessa forma. E é um grupo sunita, basicamente, daqueles que tinham perdido o poder dentro do Iraque e aqueles que são minoria dentro da Síria, conforme a gente vai ver num próximo slide. Galera, quando a gente pensa na atuação do Estado Islâmico, essa atuação se deu fortemente no Iraque e na Síria. E dentro dessa região, o Estado Islâmico proclamou, aquela travada linda, né? Proclamou um califado, que era uma espécie de império, uma espécie de governo dentro desse território, em que se misturavam questões políticas e questões religiosas. Mas, Morrinho, como é que esse grupo conseguia se sustentar economicamente, comprar essas armas? Nos territórios dominados, cobrava impostos das pessoas que ali viviam. Nos territórios dominados, explorava petróleo e vendia petróleo clandestinamente. A luta contra esse grupo foi uma luta muito forte. Luta que foi empreendida por curdos no norte do Iraque, no norte da Síria, por tropas árabes, por tropas norte-americanas, por tropas russas. E aí você fala, Rússia? A Rússia vai participar dentro de um contexto de primavera árabe lá da Síria, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso. E essa organização acabou se desmantelando no ano de 2017. Hoje não há um foco muito forte sobre o Estado Islâmico, mas eu acho legal ter contextualizado isso com vocês para saber de quando ele vem e qual a importância que ele tem dentro dessa situação do Oriente Médio. Beleza? Para a gente terminar, a gente vai olhar agora com mais atenção para a Primavera Árabe no Oriente Médio e falar, né, dessa situação em especial na Síria e no Iêmen. Me acompanhe. Para a gente falar de Primavera Árabe no Oriente Médio, é sempre importante lembrar o que foi a Primavera Árabe que começou no norte da África. Até por isso, né, que chamamos de Primavera Árabe, porque nós temos povos árabes em geral passando por uma série de manifestações populares desde o ano de 2010. A Primavera Árabe, ela tem esse nome primavera não por conta da estação do ano, mas uma referência à primavera dos povos, de processos revolucionários em busca de maior liberdade, né, maior democracia, maior transparência que havia acontecido no século XIX. Pensando nessa primavera árabe africana que tem continuidade no Oriente Médio, o foco é justamente esse. É buscar uma melhoria de qualidade de vida, fruto de um baixo crescimento econômico, fruto de um elevado desemprego, então esse anseio por melhor qualidade de vida, é buscar maior liberdade individual, maior democratização dos estados, fruto de regimes autoritários e corruptos que haviam dentro desses países árabes. No continente africano, vimos que a Primavera Árabe representou profundas mudanças na Tunísia, na Líbia, no Egito, e que quando a gente olha para o Oriente Médio, o foco dessa Primavera Árabe se dá em principalmente dois países. Na Síria, na tentativa de desestabilização do governo do Bashar al-Assad, com uma possível deposição dele, que acabou não se concretizando, e isso gerou uma guerra civil forte no país, e aí nós temos uma participação significativa da Rússia, dos Estados Unidos, do Estado Islâmico, dos curdos da Síria, que a gente vai analisar no próximo slide, e uma outra situação importante dentro do Iêmen, que na época, quando começou a Revolução Islâmica, quando começou a Primavera Árabe, olha eu fazendo confusão, né? Quando começou a Primavera Árabe, era governado por esse senhor, o Ali Abdullah Saleh, e que também a deposição desse presidente, que se concretizou, tá? Gerou uma guerra civil no país, gerou interferência internacional, mas uma interferência focada no mundo árabe, principalmente da Arábia Saudita, conforme a gente vai analisar no último slide. Então estejam atentos aos dois próximos slides para a gente caracterizar em cada um a situação de cada um desses países.
Ao olharmos para essa guerra civil na Síria, a gente tem que ter em mente que ela está vinculada à Primavera Árabe. Ela começou em 2011, junto à Primavera Árabe no norte da África e em outras partes do Oriente Médio, e se estendeu aí até o ano de 2018. O Bashar al-Assad, até então quem governava o território sírio, passa a ser bastante contestado pela sociedade, por conta da sua ineficácia econômica, escândalos de corrupção, baixo crescimento econômico, governo autoritário, mas somado a essas condições, há um componente religioso. O Bashar al-Assad ele representa uma minoria religiosa dentro do território sírio, que é a minoria que a gente chama de alauíta, que é uma vertente, uma espécie de vertente dos xiitas nessa região. Então, quando a gente olha para os grupos de oposição, essa oposição vai ser em relação à questão econômica, à questão política, mas também à questão religiosa dentro desse país. Aqui a gente tem a imagem dos manifestantes contra o governo do Assad. Dois grupos chamam a atenção dentro dessa oposição. O grupo mais famoso, mais violento, que é o grupo do Estado Islâmico, um grupo radical, como a gente viu no slide anterior, formado por sunitas, e um outro grupo chamado Exército Síria Livre, composto por desertores do exército sírio, composto também por sunitas. Então, os sunitas fazendo frente ao alauíta Assad, grupos de oposição em relação a esse governo também autoritário, corrupto e de baixo desempenho econômico. O que chama a atenção neste caso? A participação do mundo ocidental favorável ao exército Síria Livre. Portanto, o que vai acontecer? O mundo ocidental, bem como a Liga Árabe, vai fazer uma espécie de guerra por procuração. Vai fornecer armamento, vai fornecer treinamento, vai fornecer suporte econômico para que o exército Síria Livre combata o exército do governo do Bashar al-Assad, que é o exército oficial da Síria. Mas, em meio a essa situação, existe um outro conflito. O conflito que se desenrola principalmente entre os Estados Unidos e o grupo Estado Islâmico. Então, a atenção quanto ao governo sírio, ela não é tremenda por parte dos Estados Unidos. É uma atenção muito mais voltada ao Estado Islâmico e ao medo do terrorismo provocado pelo Estado Islâmico do que a manutenção do Bashar al-Assad ou a saída do Bashar al-Assad. Moinho, mas o Assad ele é destituído do poder? Não, ele vai se manter no poder. E quem ajuda muito o Assad a se manter no poder vai ser a Rússia. Aí você fala, mas por que a Rússia vai entrar nesse conflito, Moinho? Porque desde a época da União Soviética havia uma forte relação entre Síria e os russos. Fornecimento de armas, fornecimento de petróleo, de gás natural e a manutenção da ditadura do Assad em troca aí, né, de toda essa compra de armamentos e combustíveis, fontes energéticas por parte do território russo. Quando a gente tem essa situação de que o governo russo, aqui representado pelo Vladimir Putin, dá suporte ao Assad, o governo russo, através de suas tropas, alia-se ao mundo ocidental no combate ao Estado Islâmico. Nem tanto ao exército Síria Livre, até porque não era interessante para o governo russo entrar em combate com aquele que era apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Era interessante encontrar um alvo em comum. E qual era o alvo em comum? O Estado Islâmico. Então, como a gente viu no slide anterior, o Estado Islâmico ele se desmonta por forças do exército russo, do exército norte-americano, apoio curdo e apoio árabe. Então, você tem o fim desse grupo em 2018, você tem, de alguma forma, a retirada do exército russo, do exército americano dessa região e a manutenção do Assad no poder. Poxa, Morim, mas não era um governo corrupto, autoritário, de baixo desempenho econômico? Mas esse não era o problema dos russos nem do mundo ocidental. Qual era o grande problema dos russos e do mundo ocidental? O grupo terrorista Estado Islâmico. Então, que isso fique bem claro para vocês nessa parte da aula. No próximo slide, a gente finaliza falando sobre o Iêmen. Para a gente finalmente fechar esse conteúdo sobre conflitos no Oriente Médio, vamos conversar sobre a guerra civil no Iêmen. Iêmen, que é esse país que eu mostro aqui no mapa para vocês, banhado, turma, pelo Mar Vermelho, pelo Golfo de Aden, que fica ao sul da Arábia Saudita. E que passa, turma, por essa guerra civil em 2011, assim como aconteceu na Síria. E pela mesma razão,
o movimento populacional, o movimento por democracia, por crescimento econômico, denominado Primavera Árabe. No contexto do início da Primavera Árabe, rapidamente o governante do país, o Ali Abdullah Saleh, que apareceu em slide anterior, é deposto do poder. E em seu lugar assume seu vice, este senhor que mostro para vocês nessa imagem aqui embaixo, o Abd Rabu Mansur Hadi. E eu sei que é super difícil, né, ficar guardando esses nomes. Então tente guardar Ali Saleh como presidente, Abd Hadi como vice que assume o poder. Mas essa troca de comando que acontece no Iêmen, ela não surte muito efeito. A economia continua com baixo crescimento, o Iêmen continua como um país muito pobre, muito desigual, o governo continua corrupto, autoritário. Quer dizer que frentes opositoras acabam se formando para tirar também o Abd Hadi do poder. E esse grupo de oposição, olha que interessante, ele é formado pela Al-Qaeda. Os rebeldes da Al-Qaeda, lá responsáveis pelo 11 de setembro nos Estados Unidos, atuando no Iêmen, vão lutar contra o governo iemenita. Ao mesmo tempo, surge um movimento populacional político chamado Houthi, ou Houthi simplesmente, H-U-T-I, que é ligado ao grupo de xiitas dentro do Iêmen, que vai fazer oposição ao Abd Hadi. Essa oposição surte efeito, os Houthis tomam o comando do país em 2014, e é interessante que mesmo que os Houthis sejam compostos ou estejam ligados aos xiitas dentro do Iêmen, a insatisfação com o governo do Hadi era tão grande nesse país que até mesmo os sunitas do Iêmen vão dar suporte a esse novo governo. Significa que a situação econômica melhora no país? Não. Que a situação política melhora no país? Não. Mas isso no jogo internacional tem impacto. Por que tem impacto? Porque a gente está pensando agora num governo do Iêmen composto principalmente por xiitas. Enquanto que a grande nação poderosa na Península Arábica, que é a Arábia Saudita, tem um governo ocupado por sunitas. Isso vai fazer com que em 2015 a Arábia Saudita lidere uma intervenção militar dentro desse território. E qual era a intenção da Arábia Saudita ao intervir sobre esse território? Derrubar os xiitas do comando do país e restaurar o poder do Hadi no comando do país. Para que isso acontecesse, era preciso, então, convencer os Houthis a sair do governo. Isso não aconteceu do meio pacífico, então forças militares acabaram sendo utilizadas nesse sentido. Mas, Morrinho, qual era o grande problema dos Houthis, dos xiitas, permanecerem no país? Bom, o grande problema visto pelos sauditas era que o Iêmen, por ser governado por xiitas, pudesse se aproximar da grande potência xiita no Oriente Médio, que é o Irã. E o Irã, como rival da Arábia Saudita, passar a ter uma projeção política e econômica mais significativa nessa região. Então, isso não era conveniente aos sauditas. Os sauditas põem as mãos em armas e, ao mesmo tempo que põem suas mãos em armas, acabam realizando um bloqueio econômico contra o Iêmen. A ideia direta do bloqueio econômico era evitar esse suposto fornecimento de armamento iraniano. Mas, ao mesmo tempo que bloqueia esse armamento iraniano de entrar no Iêmen e sustentar militarmente os Houthis, os xiitas que estavam no comando, acaba agravando a crise humanitária que já passava o Iêmen. E é isso que chama muito a atenção na atualidade desse país, a crise humanitária. Fome generalizada, dificuldade no acesso à água, dificuldade no acesso ao alimento, que torna a situação vivida pela população iemenita cada vez pior. E veja, sem grande influência, sem grande intervenção ocidental. E por que não há grande intervenção ocidental? Porque não há evidente interesse dos ocidentais nessa região. Então é um conflito localizado, um conflito que pouco aparece na mídia e que torna a condição de vida do cidadão do Iêmen uma condição muito ruim. Eu não acho tão provável isso aparecer nos vestibulares, até porque a situação de Covid agrava ainda mais a situação de crise humanitária nesse país. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês tenham ciência dessa situação. Beleza? Muitos conflitos se passaram ao longo dessas 3 últimas aulas sobre o Oriente Médio. Eu sei que são muitos nomes, muitas situações específicas, mas estejam seguros aí que ao fazer os exercícios, ao esclarecer as dúvidas, as coisas tendem a ficar mais fáceis
caso um vestibular venha cobrar esse conteúdo. Beleza? Continuem se cuidando, fiquem bem, até um próximo encontro nosso. Um grande abraço. Tchau, tchau.